No programa de hoje, você vai ver que o Papa Francisco insiste em um cessar-fogo global. Tem um documento do Vaticano com novas orientações às paróquias do mundo todo. E ainda um coral de mais de 400 vozes cantando Salve Rainha. A Igreja Católica perdeu essa semana, aos 66 anos, um bispo italiano que vivia na Bolívia. Ele morreu vítima de coronavírus. Nesta quarta-feira, o bispo de El Alto morreu na Bolívia depois de testar positivo para coronavírus e sofrer 2 paradas cardíacas. Eugênio Scapellini era italiano com 66 anos, dos quais passou 32 na Bolívia. Em 2017, ele participou da inauguração do mosaico da padroeira da Bolívia, Nossa Senhora de Copacabana, nos Jardins do Vaticano. Na Bolívia, existem mais de 50.800 casos de coronavírus confirmados, dentre os quais tiveram quase 2.000 mortes. Outra perda para a Igreja Católica foi de um arcebispo em Bangladesh que morreu depois de se recuperar da Covid-19. O arcebispo Moses Costa, 69 anos, de Chittagong, Bangladesh, morreu na última segunda-feira depois de se recuperar do coronavírus. Sua missa fúnebre ocorreu na noite de ontem na igreja de Nossa Senhora do Santo Rosário. Ele havia testado positivo para o vírus em 13 de junho e foi internado na UTI do Square Hospital em Dhaka. Em 22 de junho, após uma recuperação incrível, seus resultados foram negativos para o Covid-19. Em 8 de julho, porém, ele foi enviado à UTI novamente. Ele teve uma hemorragia cerebral que causou vários derrames e resultou em sua morte. O arcebispo era um membro do alto clero de Bangladesh. Ele participou da reunião ad limina com o Papa Francisco em maio de 2018, acompanhado por seus irmãos bispos. Ele havia trabalhado como secretário-geral da Conferência Episcopal Católica de Bangladesh e era responsável por uma comissão para a juventude. No final do Ângelus dessa semana, Papa Francisco insistiu em um cessar-fogo global para poder ajudar vítimas do coronavírus com toda a assistência necessária. Papa Francisco segue preocupado com o aumento dos casos de coronavírus no mundo. Por isso, no final da oração do Ângelus, ele fez um pedido especial para aqueles que estão sofrendo com as consequências da pandemia. Nesses tempos em que a pandemia parece não terminar, eu quero garantir minha proximidade com todos aqueles que encaram a doença e suas consequências econômicas e sociais. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, no mundo, o número de mortes de coronavírus já excede 600 mil. Assim, o Papa insistiu na proposta de um cessar-fogo global para as Nações Unidas, para ajudar a cuidar de doentes e prevenir a dispersão do vírus. Eu refiz o pedido para um cessar-fogo global e imediato que permitirá a paz e segurança essencial para podermos ajudar as pessoas que mais precisam. O Papa também falou sobre os conflitos que têm sido reativados nesses dias nas montanhas de Cáucaso. Armênia e Azerbaijão voltaram a ter conflitos armados pelo controle da região de Nagorno-Karabakh, que causou dezenas de mortes. Eu espero que, com o reforço das comunidades internacionais através de diálogo e da divina vontade, uma solução de paz duradoura seja alcançada. Na Itália, embora exista maior liberdade de movimento, aglomerações ainda são proibidas para evitar o contágio do Covid-19. Por isso, o Vaticano está ainda mais vazio que o normal, com apenas alguns peregrinos na Praça de São Pedro. O Vaticano publicou um documento sobre a conversão pastoral e o enviou para os bispos do mundo todo. O Vaticano publicou um documento sobre conversão pastoral, refletindo sobre a paróquia. No documento, as paróquias são definidas como um serviço missionário evangelizador da Igreja e diz que elas devem se adaptar às necessidades das mudanças fiéis e sociais. O documento diz que a paróquia foi criada para levar o Evangelho e os sacramentos ao povo de Deus, mas o modelo atual não está funcionando.
Isso ocorre porque a cultura digital expandiu as fronteiras geográficas e fundiu idiomas e culturas para que as paróquias não sejam mais usadas como antes. Isso significa que as paróquias devem ser adaptadas e recebidas com criatividade pelo padre e pela comunidade. Eles devem permanecer em estreito contato com as pessoas próximas e basear-se em acolher os outros no sacramento da reconciliação e em cuidar dos pobres. A missão paroquial deve ser caracterizada pela comunhão e unidade, algo que o Papa Francisco já falou antes. Nossas paróquias são invadidas por muitas iniciativas, onde muitas vezes, porém, a vida do povo não é profundamente afetada. Você também está encarregado da tarefa de reviver, especialmente neste período, a vida de nossas comunidades paroquiais. O documento instrui as paróquias a ensinar aos paroquianos como ouvir e orar com o Evangelho, para que ele possa ser difundido e comunicado a outras pessoas. Além disso, deve haver uma catequese em andamento para ajudar os católicos a promover um encontro pessoal com Cristo. As relações humanas também devem ser cultivadas de forma criativa, o que leva ao diálogo, à solidariedade e à abertura com os outros. Uma paróquia não deve se preocupar com a autopreservação, mas com as pessoas. Os padres devem liderar a paróquia e estar abertos a uma mudança significativa de mentalidade e renovação interior. Deveriam ajudar os leigos a cumprir seu papel também no cumprimento dessa missão. As paróquias não podem ser fechadas ou unidas simplesmente devido à falta de clérigos, problemas financeiros ou problemas temporários. Os bispos devem escrever um decreto formal explicando por que toda e qualquer paróquia deve fechar. Essas instruções são um apelo a paróquias, padres, bispos e leigos para responder às mudanças do mundo e à própria vocação como católico. Uma rede de organizações, junto com governos europeus, já ajudou mais de 3.000 refugiados do Oriente Médio e da África a entrarem na Europa em busca de uma vida melhor. Esses 10 refugiados estão na Itália, graças a um corredor humanitário. Eles estavam esperando há meses para entrar num avião bloqueado devido à pandemia. No aeroporto de Fiumicino, em Roma, o fundador da comunidade Santo Egídio os recebeu. Em um clima de emoção acumulada, ele lhes disse que, apesar dos bloqueios, eles não foram esquecidos. Os corredores humanitários de Lesbos são uma maneira de realizar a esperança que o levou a começar essa longa viagem. Este grupo une muitos outros que vieram para a Europa, graças ao trabalho de Santo Egídio em conjunto com o Vaticano. Eles trouxeram 57 outros refugiados. O primeiro grupo veio em 2016, trazido pessoalmente pelo Papa, em seu retorno de Lesbos. O sistema de corredores humanitários permitiu que 3.000 refugiados do Oriente Médio e da África entrassem na Europa. É uma rede de organizações que, em colaboração com os governos europeus, seleciona refugiados que podem viajar para a Europa. Dessa forma, há uma dupla garantia. Os migrantes são removidos das garras da máfia e são auxiliados na integração de seu novo lar, o que é um alívio para os países que os recebem. No próximo bloco, você vai ver a preocupação de agências mundiais com uma possível pandemia de fome.